Oi pessoal, eu sou a Paula Pfeiffer do Clube dos Surdos que Ouvem, do site Crônicas da Surdez. E se você veio aqui em busca de valores de aparelhos auditivos, a gente tem bastante coisa para conversar. E fique tranquilo, porque aqui a gente não tem nenhum tipo de envolvimento com venda de aparelhos auditivos. Eu sou uma pessoa completamente surda que voltou a ouvir através de 2 implantes cocleares. Mas antes disso, passei a vida toda perdendo minha audição progressivamente, desde os 6 anos de idade. Mas tive um grande azar na vida, que foi o de não buscar um médico otorrino especialista em surdez. E assim tive um diagnóstico errado. Fiquei 10 anos da minha infância e adolescência perdendo a minha audição sem saber. E quando finalmente decidi buscar um especialista, eu já tinha 16 anos. E descobri, então, que tinha surdez moderadamente severa nos 2 ouvidos e essa surdez era progressiva. A palavra progressiva me matou, porque eu era uma adolescente, a última coisa que eu queria na vida era ser uma pessoa com deficiência, era muito assustador. Imagina o seguinte, eu nasci em 1981 e naquela época ninguém falava sobre isso, não tinha internet, não tinha celular, não tinha Netflix, nada disso que a gente está super acostumado hoje. Então era um processo muito assustador, muito solitário, e eu vivi toda essa jornada de escuridão por falta de contato com outras pessoas surdas como eu, que eram moralizadas, que não usavam língua de sinais, que queriam ouvir melhor, voltar a ouvir. E por falta de informação também, porque não tinha internet, não tinha para quem perguntar nada. E tive que descobrir aos trancos e barrancos tudo sozinha. Foi por isso que eu criei o site Crônicas da Surdez, que eu criei o Clube dos Surdos que Ouvem, para conectar pessoas com perda de audição ou com qualquer grau de surdez dos 4 cantos do Brasil. E para minha felicidade, não só dos 4 cantos do Brasil, mas do mundo todo. Nós temos no clube pessoas brasileiros e portugueses que moram em todos os países que vocês possam imaginar. Então é muito gratificante para mim ter transformado uma jornada tão difícil, tão solitária, tão sem informação, com tanto medo, em uma coisa boa que ajuda aí a transformar milhares de vidas. Um assunto que não é polêmico, mas é um assunto para o qual nós não temos transparência, é os preços, os valores dos aparelhos auditivos. E isso acontece porque a indústria da audição não tem interesse que você, consumidor que vai chegar aí nesse rolê pela primeira vez, tenha uma noção dos preços, dos motivos dos preços, uma média de preços, enfim. Eu acho engraçado que a gente está em 2024 e esse ainda é o padrão. Então, só para vocês entenderem, quando eu fui comprar o meu primeiro aparelho auditivo, isso deve ter sido em 1996 ou 1997, eu já nem lembro. A opção que você tinha era, você ia no médico, ele te indicava um lugar muito específico e você ia lá. E naquela época médicos eram deuses, então o médico falava, a gente acatava e ia, seguia a ordem do médico. Não existia assim a possibilidade de, eu quero ir em 3 lugares diferentes, eu quero testar, eu quero comparar. Não. E eu cometi todos os erros que vocês possam imaginar nesse rolê. E tive muito azar também, porque a minha primeira experiência foi péssima, foi com uma pessoa que me ensinou a sentir vergonha da minha surdez. Então eu já tinha aquela vergonha por ser adolescente e fui parar nas mãos de um profissional de saúde que olhou pra mim e falou: ninguém precisa saber desse segredinho, vamos pentear o cabelo pra frente, assim ninguém vai ver seu aparelho. Eu tenho esse aparelhozinho aqui minúsculo, invisível, blá blá blá. Eu caí nessa e foi muito ruim para mim, me fez muito mal, eu passei a odiar meus aparelhos auditivos, odiar ser chamada de surda. Uma coisa que empacotado é aquilo que eu chamo de o armário da surdez, e eu fiquei nesse armário durante muito tempo, só fui sair dele já adulta. Então assim, não faça isso. Se você está buscando valores e preços de aparelho auditivo, eu quero dizer que esse vídeo eu fiz, eu acho que quase especialmente para uma pessoa que me deixou um comentário me xingando em outro vídeo sobre preços de aparelhos auditivos, dizendo assim: você fala, só enrola, mas não fala. Cara, olha só, entenda o seguinte: hoje aqui no Brasil, um aparelho auditivo, ou seja, para um ouvido,
ele começa custando R$ 1.500 e isso vai ser lá no fabricante nacional de aparelhos auditivos de baixo custo, ok? E ele pode custar até 15, 20 mil reais um aparelho. Então eu não tenho como dizer para vocês assim, o aparelho X da marca Y na loja tal custa tanto. Eu não tenho como falar isso. Por isso que eu digo para vocês, venham para o Clube dos Surdos que Ouvem, tornem-se sócios do clube, vocês vão acessar os nossos grupos, onde as pessoas falam compulsivamente por isso todos os dias. Esse é um dos principais motivos que me fez criar o clube, para a gente ter acesso a essas informações. Eu sou uma só, eu não uso mais aparelhos auditivos, eu uso implante coclear, então eu não vivo mais essa vida de buscar orçamentos, de testar aparelho auditivo, isso já passou na minha jornada da surdez, mas milhares de pessoas estão fazendo isso nos grupos do clube, então venha para cá. Não é uma questão de enrolar, é uma questão de que essa informação você tem que pedir especificamente lá e as pessoas que estão testando esses aparelhos que te interessam, nessas cidades que te interessam, nessas lojas que te interessam, elas vão compartilhar essa informação com você. Então, assim, começa em R$ 1.500 um aparelho, podendo chegar a R$ 20 mil, o que, na minha opinião, não há nada na face da Terra que justifique que um aparelho auditivo hoje custe R$ 20 mil. Na minha humilde opinião, assim, claro, se você tiver dinheiro sobrando, quiser fazer o que você bem entender com o seu dinheiro, vai lá e compra, se dinheiro não é um problema para você. Mas assim, você definitivamente não precisa de um aparelho que custa R$ 20 mil e muito menos de um par de aparelhos auditivos que custa R$ 40 mil. Eu moro no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e fico chocada com orçamentos que as pessoas me mandam, mostrando lojas aqui no Rio de Janeiro que cobram essa pancada por um par de aparelhos auditivos. Levando em consideração o seguinte, que a sua surdez muito provavelmente vai progredir, vai evoluir e que você também, em breve, vai precisar de novos aparelhos auditivos e que a indústria da audição faz o que pode e o que não pode para tornar a vida útil dos aparelhos auditivos cada vez mais curta, eu de fato não recomendo que você faça uma compra com um valor tão absurdo assim. Então, as dicas que eu tenho para dar sobre preços de aparelhos auditivos, como que você compra um aparelho auditivo, eu vou deixar os links todos na descrição desse vídeo, mas assim, você não pode ter preguiça. No site Crônicas da Surdez são quase 1.000 posts aí, todos eles conteúdos gratuitos. Se você está com pressa, se você quer ir direto ao ponto, se você quer aprender o que você precisa aprender antes de se meter na sua jornada aí de investigar preços e valores de aparelhos onde quer que você esteja, assista às aulas que eu preparei com muito cuidado para vocês, que são uma série de aulas que se chama Não Erre na Compra do Seu Aparelho Auditivo. Lá você vai aprender tudo o que você precisa. Todos os meus 42 anos de conhecimento estão empacotados lá em aulas rápidas, direto ao ponto. Você vai usar aí 2 horas da sua vida para descobrir tudo o que você precisa por um valor super simbólico. E venha para o Clube dos Surdos que Ouvem, porque durante os seus testes com um aparelho auditivo, a coisa mais importante do mundo, eu diria, primeiro, é você conseguir um profissional de fonoaudiologia de confiança, experiente, ético. E você pode pedir essa indicação para os membros do nosso clube. Em segundo, você está em contato com pessoas que já usam aparelho auditivo, que já compraram aparelhos auditivos, que conhecem esse rolê, que já passaram pela saga que você está passando, porque infelizmente, na maneira como as coisas são aqui no Brasil, é uma saga. É muito raro que você encontre uma loja na qual você possa ir e experimentar diferentes aparelhos de diferentes marcas no mesmo lugar. Então vai rolar toda uma peregrinação aí, vão rolar todos os tipos mais assim datados, antigos e uma palavra que eu nem gosto muito, mas cafonas, de técnicas de vendas extremamente ultrapassadas, pressões absurdas e descontos que você pensa, cara, como é que você vai me dar 60% de desconto nesse produto aqui? Qual é a sua margem de lucro para você me oferecer 60% de desconto? Enfim,
várias coisas aí do lado Z da indústria da audição, do lado Z do rolê dos aparelhos auditivos, que você tem sim que saber, você tem direito e dever de ter acesso a esse tipo de informação, porque é isso que te garante fazer a compra do seu aparelho auditivo em segurança. Então, mais uma vez, lembre-se, você pode pagar R$ 1.500, R$ 2.500, R$ 5.500, R$ 8.500, R$ 10.500, R$ 20.000, R$ 30.000 por um aparelho auditivo ou por um par de aparelho auditivo, não importa, tudo dentro da sua possibilidade financeira, da sua vontade e principalmente do seu tipo de surdez. E você precisa muito de um fonoaudiólogo que seja um guia na sua jornada da surdez, assim, um guia da mais extrema confiança na sua jornada da surdez. Isso é o que você mais precisa. Então, peça a indicação, comece por um médico otorrino especialista em surdez, isso vai fazer toda a diferença, vai te poupar de um diagnóstico errado, vai te poupar de ouvir besteiras do tipo, vamos esperar essa surdez piorar, tudo bem não tratar a surdez, implante coclear é uma coisa muito perigosa, e um festival de besteiras aí, que infelizmente as pessoas continuam ouvindo em pleno ano de 2024. Então, estamos te esperando no clube, assista às aulas e vou deixar também um link com um post no Crônicas da Surdez, onde temos uma tabela de preços aí, uma pesquisa que a gente faz todo ano dentro dos grupos da nossa comunidade. Seja bem-vindo e junte-se a nós!